Pode, pode começar. Sim. Nós vamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos novamente para estudar, para aprender, para nos melhorar, nos renovar as ideias, os pensamentos, os sentimentos, e que possamos, através do estudo, do esforço próprio, nos elevarmos até Deus. Que assim seja. Tranquilo, gente? Então, vamos começar. Está todo mundo vendo? Sim. Então, nós vamos pegar o livro hoje, né? O tema de hoje é a reencarnação e a lei de causa e efeito, né? Então, ele fala assim, que a crença na reencarnação não é uma criação do espiritismo, nem tampouco sua consequência. Constitui-se um dos princípios fundamentais, confirmado por inúmeras experiências, fruto de minuciosas observações, sustentado pelo sólido edifício filosófico. Ou seja, a gente acha que a reencarnação é uma fala só do espiritismo, né? E não é, na verdade, não é. A reencarnação já é um conceito conhecido muito antigo mesmo. E por uma série de razões, a Igreja Católica, né, retirou isso da Bíblia em alguns aspectos, né, que não era conveniente, e também porque igualava todo mundo, né? Todo mundo pode reencarnar como rei hoje, amanhã pode reencarnar como um miserável pedinte. Então, isso não era conveniente igualar todo mundo, né? Então, mas não é uma crença apenas do espiritismo, né? Escapa o objetivo dessa obra provar a existência da reencarnação. Para aqueles que lhe questionam a veracidade, encarando-a como mera hipótese ou fruto da imaginação, restam duas opções. 1. Despir-se dos seus preconceitos e de se disporem ao estudo sério e imparcial das inúmeras obras que tratam do tema, tanto na literatura espírita quanto nas religiões orientais. 2. Permanecerem na cômoda posição de que esperam provas irretorquíveis que jamais serão suficientes para satisfazer de superegos de pseudo-sábios. Então, aqui, já existem obras, existem relatos, existem publicações muito antigas, né? E de culturas milenares aí, que provam a reencarnação. Então, a pessoa querer acreditar ou não, é igual, eu até brinco muito nas reuniões mediúnicas, quando um espírito que às vezes ele é ateu, ou era um católico que refutava muito o espiritismo ou outras crenças, e eu falo brincando assim, você pode até não acreditar, por exemplo, na lei da gravidade, mas pula de um prédio para você ver se ela não te afeta. Então, assim, as pessoas têm costume, né? Eu vou acreditar naquilo que é conveniente. A gente tem essa mania, né? E às vezes não é conveniente certas coisas. E outras porque são, igual está falando, né? Estou muito cômodo, eu não preciso pensar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso questionar, né? Vou levando minha vidinha aqui e quem quiser que me prove o contrário, né? E essas pessoas vão acabar ficando para trás e uma hora vai chegar um momento de elas despertarem. Mas a gente não tem que ficar brigando com ninguém nesse dia. Se a pessoa pergunta, está interessada em saber, está interessada no assunto, nada mais justo do que a gente falar, responder as perguntas daquilo que a gente sabe, ou que a gente não sabe, a gente dá um jeito de estudar para depois responder para a pessoa, né? A gente também reconhece que não sabe tudo, né? Então, vamos, como diz, né? Responder, mas aqueles que não querem, não vai gastar saliva com isso, não, entendeu? Não vai gastar sua energia querendo provar a sua razão, isso é uma perda de tempo, de energia desnecessária. Então, para esses últimos, né, as provas nunca preencherão todos os requisitos que arbitrariamente impõem, como se os espíritos, os verdadeiros estudiosos do assunto, tivessem que tratar de suas demandas particulares com uma exclusividade que absolutamente não corresponde à sua real importância. Então, pensa, filósofos, estudiosos, pessoas que estão no trabalho há muito tempo, vão parar tudo que estão fazendo para poder convencer uma pessoa daquilo que ela não quer ser convencida. É uma tal perda de tempo, de energia, né? E não faz, ninguém ganha nada com isso. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem que falar? Tranquilo? Continua, então.
reencarnação ou retorno à vida corporal pelo espírito imortal representa o sábio mecanismo da lei divina que age como educadora e não punindo os seres da criação, contrariando a crença nas penas e gozos eternos. Então, é outra coisa que a gente tem que levar em consideração, é o seguinte, a gente acha que reencarnação é como se fosse uma punição, um castigo. Ah, você vai ter que pagar. Não, gente, tudo é aprendizado. E como Deus é misericordioso e amor, ele vai usar os recursos que tem à sua disposição para a gente aprender. Não necessariamente a gente tem que, como dizer, aquele olho por olho, dente por dente, tem que ser tudo ali, né, milimetricamente. Às vezes, não. Às vezes, uma pessoa que foi soldado numa guerra, matou 50 pessoas, ela não tem que ser assassinada 50 encarnações, seria uma perda de tempo, de energia e de recurso absurda. Mas aí Deus coloca ele como, por exemplo, como um médico, um socorrista, para poder salvar 50 vidas. Ele tem a obrigação de salvar pelo menos 50 vidas. É muito mais, como eu vou dizer, o aprendizado é muito mais efetivo do que 50 reencarnações sendo assassinado, que vai gerar uma revolta absurda, que não vai ter ninguém vai ganhar nada com isso, né? Então, a gente também tem que lembrar que a reencarnação ela quebra essa coisa do céu e do inferno, né? Porque não tem nem um local de contemplação ociosa, né? E gozos eternos, também não tem nenhum lugar onde a pessoa vai ser punida eternamente. Pensa o que é que pode ter sido tão grave a ponto de um ser punido pela eternidade. Isso não faz o menor sentido, né? Então, aqueles que estão a fim de pensar e de raciocinar e falar assim, pera lá, isso não faz sentido, isso para mim não se sustenta, vão estudar para saber por que é ou por que não é, de certas formas. Né? Alguém quer falar, comentar? Tranquilo? Tranquila, pode continuar. Beleza. Múltiplos fatos têm comprovado a sua existência ou são por ela satisfatoriamente explicados, quais sejam o das crianças prodígio, das crianças que guardam reminiscências perfeitas sobre lugares, datas, pessoas e acontecimentos do passado, com detalhes impressionantes posteriormente verificados como verdadeiros, e das quais elas absolutamente não teriam a mínima condição de se pronunciarem os recursos e conhecimentos ordinários de suas presentes existências, por dizerem respeito a pessoas que desconheciam, costumes ignorados, países longínquos e detalhes da vida pessoal dessas individualidades que elas foram ou com as quais conviveram em vidas passadas. Então, o que mais tem, principalmente agora na internet, o que mais tem é relato de crianças que falam, um menininho lá falando com a mãe, quando você era minha filhinha, você morreu afogado, eu tentei te salvar e acabei morrendo. Um menino do avião também, tem uma história do avião. Tem um livro, gente, não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo a minha câmera? Sim. Tá. Esse livro aqui, ó, chama O Longo Voo das Gaivotas. Ele é um compilado de histórias. Vocês estão vendo o livro? A escrita sobe um pouquinho. Sim, está vendo. É que não dá para ler 100%, aqui está com a imagem pequena. Mas é esse livro aqui, ele chama O Longo Voo das Gaivotas, ele é um compilado de pequenas histórias de exatamente o que está falando aí. De situações e casos específicos de pessoas que lembraram de vidas anteriores, lembraram de situações do passado, de outras vidas, e depois elas foram ao local confirmar. Tinha um lugar assim, assado, era tal casa, assim, a pessoa morava lá, o nome dela, a pessoa lembra, assim, as crianças lembram, com detalhes absurdos. E aí algumas pessoas foram lá confirmar e confirmaram, acharam o túmulo da pessoa. Imagina se... Aí a gente fica assim, né? Já pensou a gente achasse, a gente lembrasse de tudo, a gente ia achar o túmulo de quantas encarnações a gente... aquele túmulo ali é meu, aquele ali daquela cidade é meu, aquele ali... Isso é interessante, né? Mas, assim, casos assim, verídicos foram compilados, esse livro é muito bacana. Então, quem quiser depois dar uma olhada, procurar na internet e tal, é muito bacana. E é um livro até grossinho, você vê a quantidade de relatos que tem. Inclusive, fala do Mozart, vai falar do Mozart aqui mais para frente, ele fala do Mozart também. Bacana.
Outra situação é a explicação lógica das diferenças marcantes das aptidões e desigualdades das riquezas. A desigualdade das riquezas, né? Por exemplo, pessoas que nascem com aptidões ou para matemática, ou para a ciência, ou para as artes, ou para um tipo de técnica específica, né? Você fala assim, como que a pessoa parece que já nasceu sabendo, aí a pessoa fala, é dom, Deus deu esse dom. Gente, Deus não dá dom, assim, você vai ter habilidades específicas para isso, do nada, não, isso não existe, né? Então, eu falo muito lá no curso de arte e espiritismo, que a gente está fazendo estudo na segunda-feira, que se a pessoa nasceu com uma superdotação ou uma superabilidade, não é que aquilo nasceu do nada, aquilo veio de inúmeras reencarnações anteriores que ela já vem trabalhando aquilo, já vem exercitando aquela área, e ela já vem, como dizer, desenvolvendo isso, e chegou num ápice de excelência muito grande. Então, quando ela reencarna, ela já traz essa bagagem junto com ela. Não tem essa de Deus deu um dom para ele, não. Fulano nasceu com um dom, como se tivesse. Deus escolheu aquele ali para privilegiar ele. Não existe isso, né? Então, outra coisa é de explicar as desigualdades das riquezas, as injustiças sociais, a convivência lado a lado da miséria e da abastança entre os filhos de um mesmo pai. Então, a gente vê o seguinte, se fosse analisar, eu analisando, falaria assim, eu que sou um ser imperfeito, se eu tivesse filhos, eu não teria coragem de tratar um filho de um jeito e outro de outro, dar tudo que eu puder de recursos, de amor, carinho, atenção para um e deixar o outro a morrer amigo. Eu não faria isso. Por que Deus, que é perfeição absoluta, amor puro, faria isso? Então, não faz, a gente para pensar um pouquinho e você vê que não faz sentido. Então, tem que ter um motivo para essa miséria ou essa riqueza aparecerem na vida da pessoa, se apresentarem na vida das pessoas, e às vezes, numa mesma família, um filho fica super rico e o outro fica na miséria, por exemplo, né? Você vai explicar isso como, né? Então, as diferenças gritantes de caráter e psiquismo dos irmãos nascidos de um mesmo genitor. Então, gente, quem que não passa por isso na família? A família, às vezes, tem 4, 5 irmãos. Você vê que cada um é de um jeito. Aí você fala assim, mas o menino ficou tão diferente, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, a educação foi a mesma, mas a maneira de absorver a bagagem anterior das reencarnações anteriores é diferente. Então, vai absorver de forma diferente. Tem espíritos que são colocados ali, que são inimigos de outra encarnação. Eles não vão ter a mesma receptividade, o mesmo entrosamento, não vai ter jeito. Então, isso explica uma série de... Olha só como é que é bonito você ver que a reencarnação, ela explica uma série de coisas que a gente poderia estar revoltado com isso, se a gente ficasse na crença antiga de ter uma vida só e terminou essa vida, a pessoa vai ser julgada, vai para o inferno, vai para o céu, né? Não faz o menor sentido isso, né? Então, a gente vê que tem muita diferença de caráter, de maneira de pensar, de gosto, de tendências, de tudo, numa mesma família, você vê um arco-íris de situações diferentes, né? E outro caso, doenças congênitas e muitos outros fatos que foram elucidados só encontram explicação plausível e admitindo-se a existência das vidas sucessivas. Por que Deus faria uma criança, um bebê, nascer com uma doença tipo epidermólise bolhosa, por exemplo? É uma doença extremamente danosa para a pele e sente dor o tempo todo, e a pessoa fica muito sensível e tem dificuldade para engolir, para mastigar. Não pode encostar em nada, que é chamado de criança borboleta, né? Que a pele rebenta de qualquer coisa. As mães costumam virar a roupa do avesso para poder a costura não arrebentar a pele da criança. Que Deus, de bondade, amor, faria isso se elas tivessem uma vida só e o outro bebê nascer perfeito, lindo, maravilhoso, com saúde, com todos os recursos. Isso não faz o menor sentido, né? Então, a reencarnação explica isso de uma maneira muito pedagógica e mostra como que a misericórdia de Deus é muito grande, né?
no sentido de dar todo mundo as mesmas oportunidades, mesmo que não sejam ao mesmo tempo, que cada um vai ter oportunidade e vai absorver essa oportunidade de aprender, de utilizar os recursos que tem, né, de acordo com a demanda de cada um. Tranquilo, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Aline, esse negócio que você falou, tudo você falou é interessante, que às vezes realmente é difícil a gente compreender, né, porque tem isso. Até a gente que estuda tem hora que é complicado. E a gente só percebe isso quando passa por determinadas situações, né? Às vezes, igual você comentou, dentro de uma própria família, às vezes, né? A gente percebe a diferença entre as pessoas. E à medida que você vai convivendo, vai aumentando a convivência, você vai vendo que realmente há muita diferença. E por que realmente os filhos prosperam, outros não? Por que uns vêm doentes, outros não? Então, às vezes, realmente, tem muitas pessoas que realmente não compreendem, né? E o fato de não compreender ou não procurar entender, não procurar as respostas no sentido de vamos entender por que isso acontece, tem alguma lógica? E a pessoa, às vezes, procurar. No Espiritismo, por exemplo, tem uma literatura extensa nesse aspecto, né? A pessoa que quer entender esse tipo de coisa, no Espiritismo, ela vai encontrar as respostas muito tranquilamente. É lógico que em outras crenças também. Não tem, o Espiritismo não detém o direito autoral sobre esse assunto, né? Mas ele vem reforçar, né? Vem explicar mais detalhadamente por que dessas coisas, né? E isso que eu acho interessante é que esse aspecto consolador, né? De saber que tudo tem um motivo e ninguém está nessa brincadeira de sendo judiado, sendo injustiçado. Hoje o que eu enxergo é assim, nessa questão da diversidade, o próprio Ezequiel outro dia comentou a respeito, né? Se não fosse a pessoa humilde que trabalha no campo, como é que a gente estaria nos alimentando hoje? Se não fosse a pessoa humilde que trabalha, por exemplo, na eletricidade para trazer energia para nossas casas, como é que nós seríamos? Então, essa diversidade é por conta disso. Agora, eu acho que Deus, sendo a sabedoria suprema, ele coloca cada um no seu nível, naquele local, para que todos possam, de certa forma, né? Lembrando que ninguém foi criado ao mesmo tempo, assim, foi criado exatamente ao mesmo tempo. Então, tipo assim, toda a humanidade da Terra foi criada ao mesmo tempo, todo mundo junto. Não foi. Então, nós estamos convivendo com espíritos muito primitivos ainda e espíritos muito adiantados. Por quê? Um ajuda o outro, né? Um colabora com o outro. Mas esse negócio que você falou aí me lembra a parábola dos talentos, né? Deus dá os recursos e a gente vai usar ou abusar, né? E aí, no caso de um abuso em uma encarnação, a gente, às vezes, vem numa outra encarnação com a escassez desse recurso justamente para aprender o valor daquilo que a gente já teve o recurso na mão e não usou direito. Foi de forma egoísta, ou esbanjou, ou desperdiçou. O Vicente, há muito tempo, falou uma história de uma pessoa que era costureira. Eu não lembro direito quem que era, não, mas disse que ela vivia, se terminava as costuras e tudo mais, aquele monte de pedacinho de linha, ela não fazia muita questão, não. Tipo assim, ela usava a linha e não preocupava se ia perder um pedaço muito grande, ela não se detinha esse detalhe, né, de vamos economizar, se eu puder puxar menos, que cada vez que eu utilizar a costura, deixar só um pedacinho, ao invés de cortar um pedaço desse tamanho, eu vou cortar desse tamanhozinho, vai desperdiçar menos. Ela foi, tipo assim, como se o recurso fosse uma coisa infindável, né? Assim como a gente faz com a água, por exemplo, né? E aí ela disse que ela teve que reencarnar como lavradora de colheita de algodão para poder entender qual que era o caminho do algodão, qual que era o processo de plantar, de esperar, de colher, o trabalho que dá colher, né, manufaturar isso, para chegar no processo de têxtil lá na frente. Né? E aí a gente vê que, tipo assim, será que a gente está preparado para a escassez de água? Né? Se a gente não parar de desperdiçar? Ou não ter, como dizer, ter dificuldade de respirar porque não tem árvore suficiente?
ou um calor infernal, porque não tem árvore suficiente, porque a gente já não deu valor enquanto a gente tinha o recurso e não soube, né, fazer boa administração. E aí, no final das contas, é isso. Os recursos chegam, você tem a oportunidade, numa encarnação, de usar esses recursos, de administrar e gerenciar esses recursos, e às vezes a gente, por egoísmo, ou por distração, ou por falta de consideração, falta de por caso mesmo, né? A gente deixa isso correr solto. E aí nós vamos ter que voltar para, pera lá, você deixou aquilo lá para trás, vamos resolver isso aí. Então, volta. Então, essa pessoa que está no campo, você falou, sendo um lavrador, também, a gente não sabe, mas também pode ser um caso da pessoa lá atrás que tinha todos os recursos e não deu valor, porque ele nunca valorizou quem estava no campo. Então, vai lá para o campo, talvez seja a hora de você ir para o campo pensar no que você sentir, né, na pele, aquilo que você viveu, deixou os outros viver, assim, soube valorizar. Ou não valorizou quem fazia, né, ou explorava, ou humilhava, né, essa pessoa. Então, é uma série de coisas. Estou falando que é igual eu falei, não quer dizer que né? Mas, eu estava pensando também, Aline, o seguinte, que eu acho que de tudo que você está falando, acho que em suma, ou em resumo, né? Todos nós, o objetivo é o despertar para o mundo espiritual, né? Hoje de manhã eu estava lendo o livro lá de São Francisco, e às vezes eu estou... Francisco de Assis. Aí a gente vai, cada hora eu estou muito atento aí, sabe, assim, aos detalhes, que às vezes você vem, de repente, vem tipo um estalo na mente, você começa a fazer as ligações, né, de todo o aprendizado que a gente vai tendo ao longo dos estudos que a gente tem feito, né. Então, assim, eu fico pensando Francisco de Assis, né, que é uma pessoa rica, tinha boas condições, estava insatisfeito. E até ele se descobrir, assim, ele teve que se despojar de tudo, cara. Ele abriu mão de tudo, inclusive da própria roupa. Mas aí a gente pensa assim, por que isso? Aí me vem um estalo seguinte, a questão da humildade. Porque quando você é humilde verdadeiramente, né, você precisa da caridade do próximo. Isso me deu um estalo, porque eu escutei uma palestra do Haroldo outro dia, ele falou assim, a gente só vai entender a verdadeira caridade no dia que você precisar dela. Não é? Então, enquanto você está fazendo caridade, você tem recurso, você está doando seu tempo, você está doando você está doando coisa, mas o dia que você precisar, você vai ver o que é caridade. Então, se a gente analisar a vida de Francisco, é isso. E é uma sacudida de colocar a gente na realidade, né? Porque a gente se acha muito independente, a gente se acha muito autossuficiente, e a gente não é coisíssima nenhuma. Basta a gente ver que se a gente ficar sem energia elétrica ou sem água, a nossa vida vira um caos, igual aquela época dos caminhoneiros fazendo greve, que as coisas não chegavam, a nossa vida vira um caos. Nós somos extremamente dependentes uns dos outros. A gente tem que reconhecer isso e valorizar o trabalho do outro, não achar que o outro, porque está num trabalho que não dá esse status, né, não, que aquilo não é importante, ele não pode acordar, né? Esse não. É interessante, né, que eu fico observando assim, que às vezes o estudo da doutrina espírita nos proporciona isso. Pelo menos assim, eu fico maravilhado com isso, porque eu vou estudando e vou aprendendo coisas, e às vezes as conexões vão acontecendo depois, né? Você leu, hoje eu estava lendo isso, de repente me veio essa questão da humildade com a caridade. Né? Porque às vezes a gente não percebe isso, eu estou lá trabalhando no parque, eu estou distribuindo ração, estou fazendo isso, e está tudo maravilha. Você acha tão melhor, né? A gente acha tão importante. Que a gente que está ajudando o outro. Mas na hora que você precisar realmente, assim, é mesmo, eu nunca parei para pensar. Então, acho que é uma coisa que todos precisam refletir a respeito. Exatamente. Tranquilo, então, mais alguém quer comentar? Tranquilo? Continuar, então. Como introdução mínima ao assunto, destacamos algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. A pergunta 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de depurar-se? Como é que ela consegue terminar de depurar-se?
A resposta: suportando a prova de uma nova existência. E aí a gente fala assim, de uma nova existência, uma não, né? De quantas forem necessárias para a nossa depuração completa. E isso vai aí, ó, sei lá quanto tempo ainda. Né? Eu acho assim, eu comecei a parar de pensar nessa questão de tempo, né, cronológico, assim, falando. Eu estou começando a pensar, assim, quais as conquistas que a gente já conseguiu em relação ao passado. Não, não vamos ficar pensando, ai, meu Deus, se perder tempo, vai demorar muito tempo, né? A gente tem essa angústia de achar que vai demorar muito tempo, e quanto tempo ainda vai precisar, né? Gente, percebe as conquistas, percebe as primeiras, as vitórias, as pequenas vitórias, que a coisa vai caminhando. Não fica olhando o tanto que você tem que andar pela frente, não. Olha o espaço que você está dando, já é uma coisa muito boa, né? E a pergunta, quem quer falar? Não, se você pensar em Jesus, né, Aline? Jesus já tem mais de 5 bilhões de anos que está só no planeta Terra administrando. Só imagina. Eu acho assim, que depois que a gente para de estar à mercê da questão do espaço-tempo, né, da matéria, a gente começa a perceber as coisas de maneira diferente. Eu nem sei como é que é isso, para falar a verdade, não tem como a gente, no grau evolutivo que a gente está, a gente entender isso. Mas eu fico imaginando que essa questão de tempo para de esse tempo cronológico, de horas, dias, meses, anos, isso aí acaba que perde a importância, né? E você só vai vivendo. É igual outro dia, eu perguntei para Ezequiel, seu Ezequiel, que aqui na Terra nós temos as nossas profissões, né? Cada um tem a sua. Como é que. E a gente sempre estuda que tem que ter essa questão do amor, da entrega, daquilo outro. Eu falei assim, mas como é que faz para a gente ser verdadeiramente, igual ele sempre fala lá, a questão sacerdote. do sacerdócio? Aí ele falou assim, mas imagina o seguinte, como é que você acha que Deus constrói os universos? Quem constrói, na verdade, somos nós, né? Nós espíritos. Só que como é que a gente constrói? Evoluindo, estudando. Então, hoje eu estou como engenheiro, amanhã eu estou como médico, depois você vai aprendendo várias coisas. Eu acho que quando a gente atingir a escala de espírito puro, aí o aprendizado é diferente. Aí que nós vamos entender a verdadeira, igual ele fala, os engenheiros siderais, a gente vai aprender a construir ele, vai aprender. Tem uma frase no estudo que eu estou fazendo segunda-feira sobre espiritismo na arte e espiritismo, fala assim: para ser perfeito é preciso saber tudo de tudo. Então, nós estamos longe, né, da perfeição, lógico, né? Porque a gente vai ter que estagiar e aprender de tudo. A pessoa, eu não gosto de tal área, eu não gosto de matemática, eu não gosto de engenharia, eu não gosto de geologia, eu não gosto de... Gente, a gente tem que pensar que a gente é um cérebro. O espírito da gente é como se fosse um computador que não tem limite de processador e não tem limite de HD. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Que tudo pode ser aprendido, tudo pode ser armazenado na nossa memória, nosso espírito. Então, para que a gente está se limitando tanto? Por que a gente fala, eu só ponho em matemática, nunca vou aprender isso? Para de falar isso. Para de falar isso. Você pode aprender. Às vezes a pessoa é limitada, Aline, só nesta vida, né? Porque às vezes ela vem limitada em determinadas coisas. Sim, vem, mas aí a história da reencarnação mas não quer dizer que, vamos supor, a gente vê muito comentários do tipo assim, que não tem encarnação, eu arranquei o braço de uma pessoa, então nessa reencarnação eu vou ter que perder meu braço. Mas é porque eu fiz muito bem, eu fiz a caridade, eu me esforcei, eu virei uma pessoa de bem e tudo mais, e perdi só a pontinha do dedinho. Aí é a mesma coisa, então, se eu venho limitado na questão da inteligência, né? E se eu esforçar mesmo, será que eu não mereço que eles, como diz, abram, né? Como é que eles falam, né? Em videogame eles falam, né? Uma nova fase, um novo recurso, como é que eles falam? Tem um termo para isso. Moratória, né? Desbloqueia, né? Desbloqueia moratória também, uma delas, você consegue, você tem uma limitação de tempo, você, por fazer o bem, você virar um trabalhador do Cristo, você ganha uma oratória. Mas você pode desbloquear uma coisa que estava, às vezes, mereceu, né? A pessoa fez tanto esforço, trabalhou tanto no bem que ela merece
diz, um lampejo de inteligência a mais ali na brincadeira, porque ela está conquistando isso, né? Então, assim, eu acho que tudo é um trabalho que o Ezequiel vem martelando essa frase há um tempinho já, né? Do trabalho, né? O trabalhador, o salário. Então, se há o trabalhador do salário, então eu tenho que correr atrás de me trabalhar o máximo que eu puder, né? Para poder desbloqueando esses recursos e seguir em frente mais com mais eficiência, vamos dizer assim. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, na pergunta 167, qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Né? Então, expiação é uma condição ainda nossa de planeta, ainda no nosso nível evolutivo, né? E não só expiação, como provas, né? As provas também nos fazem perceber que o nosso nível deu uma melhorada, ou não, né? Dependendo da prova que a gente faz, a gente não aprimorou muita coisa. Mas é uma forma da gente medir ali, né? A expiação está certo, você já sabe. Nós vamos expiar aquilo que se eu merecia aquela dificuldade, merecia aquela dor, eu vou tirar o melhor proveito disso. Mas o aprimoramento progressivo da humanidade é porque, como conjunto, né, a gente, os indivíduos melhorando, aprimorando, todos, vamos dizer assim, no nível mínimo, a gente vai aprimorando, nós, como coletividade, vamos melhorando. E isso é uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Que é igual aquela história do colibri jogando a aguinha dele lá no incêndio. Mas se ele vai apagar o incêndio, não, mas ele está fazendo a parte dele. Mas se todo mundo fizer essa parte, a coisa anda. Né? Então a gente tem que parar de pensar individualmente e começar a pensar mais coletivamente. E tem tempo ainda, né? Temos 13 minutos. Beleza. Eu não vou conseguir finalizar hoje, então vamos ver se a gente continua no próximo. Então, o próprio Cristo nos alertou acerca da necessidade da reencarnação, na conversa que ele teve com Nicodemos, né? Ele fala, na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe diz, como pode o homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondendo Jesus, verdade, te digo que quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes se eu te disser, importa-vos nascer outra vez. E aí depois, mais para frente, fala, né, que você não entende nem do que está no básico para querer entender das coisas do céu. Mas é aquela história. O corpo ali é um ponto de partida, né, de um espírito que já é anterior a ele, né? Não vai ser o mesmo corpo, não vai ser a mesma mãe, não vai ser a mesma experiência, da mesma situação, né? Porque para quê? A gente não seria, né, inútil se ficasse revivendo a mesma vida, né, com a mesma pessoa o tempo todo. A gente precisa mesmo da diversidade de situações, de pessoas à nossa volta. A gente, aqui em casa, eu converso muito com a minha mãe a respeito disso, né? Que hoje estamos mãe e filha, né? Mas em outras encarnações eu nem sei que a gente já foi. Mas importa que a gente se veja como irmã uma da outra, e daqui para frente a gente entrose mais a questão do afeto e da confiança e da amizade, do amor, por quê? Lá na frente ela pode precisar de mim de novo, e eu preciso dela de novo, e a gente vai granjeando amigos, como diz, né? O Jesus mandou a gente granjear amigos, é para isso, né? Porque hoje posso converter um inimigo de outra encarnação, que é hoje meu irmão, num aliado, num amigo, num amor, numa amizade para o futuro, né? E com isso todo mundo avança junto, né? Mas se todo mundo, imagina, você nascer sempre com a mesma pessoa, sempre com o mesmo irmão, da mesma irmã, o mesmo pai com a mesma mãe, não haveria aprendizado. A gente tem que, infelizmente, perceber essa necessidade de variar, né? E isso é muito enriquecedor para a nossa vida. Então, remetemos o leitor a Mateus 17, 10, 13, para confirmar ainda mais as suas impressões acerca das palavras de Jesus sobre a reencarnação de Elias e como João Batista.
não sei se vocês sabem, né? O profeta Elias, né? Ele, num dado momento, que foi bem anterior a João Batista, ele, até aquela música do Tim Vanessa, né? Que ele ateia fogo às toras, né? Provando que Deus era o Deus era único, né? Os adoradores de Baal seriam politeístas, vamos dizer assim. E aí ele quis provar que tinha um Deus só. Ele falou, quem atirar fogo, eu vou pedir para o meu Deus atirar fogo às toras e vai atirar e vocês vão ver que só tem um Deus. Aí foi como ele falou, só que aí, ao invés dele converter esse povo todo para o lado dele, ele pegou e mandou decapitar todo mundo. Foram 500 pessoas decapitadas, se não me engano. E aí, numa outra encarnação, ele veio como João Batista, e o que acontece? Ele é decapitado. Né? Ou seja, de uma certa forma, está sentindo na pele o que ele fez no passado. Né? E aí a gente vê lá, e até muita polêmica aquele assunto dos animais lá, né? Se eles têm essa lei de causa e efeito. Eu acho que a lei de causa e efeito de ação e reação, ela é geral, é universal, ela não tem nenhum ser do universo que não esteja submetido a ela. Né? Então, Elias volta como João Batista e a pena dele ser decapitado também. Sem dúvida, poderíamos aqui relatar casos incontestáveis, senão bastante sugestivos de reencarnação, mas alongaríamos demais essa obra. O leitor interessado deve constar as obras 20 casos de reencarnação, de Elias Stevenson, e A Reencarnação no Brasil, de Hernani Guimarães Andrade, janeiro de 88. Quem quiser depois, eu vou passar esse estudo para vocês, e aí depois, quem quiser pegar esses livros em alguma livraria ou estante virtual, ou se tiver lá no centro, né? Seria interessante. Entretanto, não seria lícito deixar de instigar a curiosidade de quantos ainda não pararam para meditar seriamente sobre o assunto. Com esse propósito é que citaremos alguns casos surpreendentes de crianças prodígios que não fora a idoneidade de sua procedência, seriam certamente colocados no capítulo das improbabilidades. Extraímos do belo livro o problema do ser, o destino da dor de Leon Denis. Então, desse livro, eles vão começar a falar de alguns casos de crianças prodígio, né, da humanidade, que são notoriamente conhecidos, para mostrar que é impossível um ser desse nascer desse jeito e não tem que ter uma explicação para isso, né? Então, ele falou assim, século XVI, lecou-nos a memória de um poliglota prodigioso, Jacques Cousteau, que Sacrilege denominou-se o gênio monstruoso. Era escocês e aos 15 anos de idade discutia em latim, grego, hebraico ou árabe sobre qualquer assunto. 15 anos de idade. Havia conquistado o grau de mestre aos 14 anos. Então, como é que um gênio desse, de onde que tirou esse conhecimento? Se não foi de uma vida anterior, ou de várias vidas anteriores. Né? Henrique de Heineken, nascido em Lübeck, em 1721, falou quase ao nascer. Aos 2 anos sabia 3 línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias. E dentro de pouco tempo exercitava-se em pronunciar alguns discursos. Com 2 anos e meio, fez um exame de geografia e história antiga e moderna. Pereceu e extinguiu-se em Lübeck em 27 de junho de 1725, de 5 a 6 anos de idade, afirmando suas esperanças na outra vida. Então, ele assim, como um ser desse consegue, em tão tenra idade, já dominar tantos assuntos? Né? O jovem Van der Kerkel, de Bruges, morreu aos 10 anos e 11 meses, em 12 de agosto de 1863, deixando 350 quadros magistrais. Ou seja, era um pintor e já nasceu pronto. Né? William Hamilton estudava hebraico aos 3 anos e aos 7 possuía conhecimentos mais extensos do que a maior parte dos candidatos ao magistério. Aos 13 anos conhecia 12 línguas, aos 18 pasmava toda a gente da vizinhança, a tal ponto de um astrônomo irlandês dizia dele: eu não digo que ele será, mas que ele já é o primeiro matemático do seu tempo. Pensa. Isso, assim, são relatos de fatos que aconteceram, ou seja, tem testemunha aí a roda aí para provar isso aí dessas pessoas, né? Deixaram um legado, né? Então,
não é uma coisa que inventaram, que fake news, não como diz o povo, né? Tem tempo ainda, gente. 17h45. Falta 5 minutos. Além desses exemplos menos conhecidos, outros tantos se multiplicaram, tornando-se mais divulgados ao vivo. A É Estela o levantou. caso. Desculpa. Oi, Estela, desculpa, pode falar. Antes de você começar, você falou a respeito da causa e efeito aí, que toda criação está sob essa lei. Os animais irracionais, não. Nós já... Só os animais racionais. Isso está no Evangelho, segundo o Espírito, está no Livro dos Espíritos, né? Que é o livro base nosso da doutrina, que um animal irracional não pode ser culpado das suas ações, né? Porque o que ele tem para comer é outro animal. Ele não sabe plantar, ele não sabe comer verdura, né? Então é só isso que eu queria falar. Beleza. Bom, a gente já teve essa discussão e a fala do Ezequiel, eu já até postei ela no grupo, né? Que ele fiz questão de perguntar a ele e ele respondeu, tá aí no grupo, Estela, depois você dá uma olhadinha, tá? Acho que agora não é hora para retomar esse assunto, não, porque a gente não, eu sei, eu só quero fazer abrir esse parênteses, porque isso vai ficar filmado, vai ficar gravado, outras pessoas vão ver, né? Tá, ok. O que a lei divina diz? Não matarás. Isto é lei. Isto é para tudo. Não é só para os homens, não. Porque existe uma ideia de que Deus cria as leis e essas leis são só para os homens. Não. A lei é para a criação. A aplicação dela é que altera de acordo com o patamar em que a criatura encontra-se. Os animais mais fortes da natureza, eles são herbívoros. Concorda? Eles não alimentam de carne. Os mais fortes. Um grupo que é mais fraco alimenta de outros animais. Concorda? Olha que interessante. O não matarás está também para estes nossos irmãos. Então, o que acontece? Mesmo sendo uma questão instintiva e animalizada, o que vai acontecer? Ele, querendo ou não, ele lesou a lei, mesmo que não seja conscientemente. E ele vai arcar com as consequências disso. Mas no caso dele ser um animal que não tem consciência de que ele precisa sobreviver, ele precisa alimentar-se de outros animais, fica parecendo que é injusto, né? Como diz, eu sou obrigado a comer carne e eu sou obrigado a pagar por isso. Olha, Aline, existe uma visão de consciência dos homens extremamente humanizada, não espiritualizada. Porque fica parecendo que consciência, lei de causa e efeito, é só para os homens. Não. Isto está errado. Nós precisamos de entender as questões hierárquicas, de posicionamento. Olha, eu acabei de dizer aqui hoje, você tem 2 grupos de célula, as células físicas e as células perispiríticas. Será que as células físicas estão na mesma evolução do que as perispiríticas? Claro que não. Como que se dá a evolução? Olha que interessante. Você come uma maçã. Existe um princípio dentro daquela maçã que formou aquela maçã. Um princípio que está num processo de evolução. Quando você comer aquela maçã e que você excretar, ou pelas fezes ou pela urina, o que vai acontecer? Você devolve aquele princípio para o processo de evolução. Ele entra para um corpo animal, através das gramíneas, através de outros frutos e tudo mais. O que vai acontecer? A evolução não cessa.
Então, quando eu digo que, às vezes, um determinado animal, na atualidade, ele pode ser um cachorro, pode ser um gato, e, por sua vez, ele foi um animal carnívoro, e que agora ele está num processo de experimentação diferenciado. Senão, não justificaria o porquê que muitos animais sofrem o abandono, principalmente. E aí? A lei é para todos. Então, um animal que vai para as ruas por uma questão de abandono humano, é claro, o humano está cometendo um crime? Está. Porque ele tirou o animal do habitat dele e trouxe para a domesticação. Então, ele é responsável por isso. Então, quando ele joga ele para a rua, ele está cometendo um crime. Mas, como não pode haver injustiça, existe o quê? O que aquele animal vai receber nas ruas? Vocês têm que pensar mais. Mesmo ele estando maltratado, Deus permite a compensação. A palavra compensação muda tudo. O que vocês chamam de misericórdia, que se fosse mudado para compensação, mudaria toda uma história. Agora, o que acontece? Cada espírito tem um limite de verdade. O grande problema da Terra é o achismo. Porque se você buscar plenamente o estudo, principalmente no que a doutrina espírita ou as doutrinas espiritualistas oferecem para vocês, todo mundo dá um salto. Dentro das limitações de cada um. Não tenha dúvida disso. Mas se nós não vencermos os nossos conceitos e nossas ideias preconcebidas, você para no tempo. E aí você não cresce. Porque aí começa uma imposição de conceito. Eu acho que é isto, eu sou Deus e não pode mudar. Entendeu? Então, e o caso de Erickson, famoso engenheiro, que aos 12 anos era inspetor no grande canal marítimo de Suez e que tinha sob suas ordens 600 operários. Esse cara aí, preto em cima. Ele era engenheiro, assim, com 12 anos. 12 anos ele já tinha, como diz, autoridade para ordenar 600 operários. E o que dizer de Mozart, executando uma sonata ao piano aos 4 anos e compondo uma ópera aos 8 anos? Liszt, Beethoven, Rubinstein faziam-se aplaudir aos 10 anos. Pascal, aos 12 anos, descobriu a geometria plana e Rembrandt, de saber ler, desenhava como um grande mestre, né? Então, são casos assim, de vultos da história, e pessoas que foram notoriamente reconhecidas e não tem como não falar que foi, né? Que era, todo mundo viu e está registrado na história. Esses são apenas alguns dos mais significativos exemplos que maravilharam todos os povos em diferentes épocas da humanidade. Atestam, por um lado, o gênio humano, por outro, lançam a incógnita. Detalhe assim, atestam, por um lado, o gênio humano é o seguinte: olha que quando a gente é capaz de querer uma coisa e aprender uma coisa, a gente chega num grau de excelência que a gente pode chamar de gênio. Então, não há limite para aquilo que a gente pode aprender e o nível de excelência que a gente pode chegar, se a gente quiser muito, praticar muito, estudar muito e se esforçar ao máximo, trabalhar para isso. Então, o gênio, ele não é um gênio porque ele nasceu, o gênio foi dado a ele, porque ele chegou à genialidade, ele trabalhou até chegar nela. Então, como justificar o desabrochar de tantos e qualificados talentos de uma maneira tão precoce, ultrapassando qualquer expectativa que pudesse ser alcançada pela mais intensa das dedicações? Só a pré-existência da alma ao nascimento, trazendo consigo as aptidões conquistadas nos sacrifícios e labutas do século sem fim,
pode nos dar a chave desse instigante problema. Então, é através do trabalho incansável de longas existências que se chega à excelência. A doutrina da reencarnação, devação do inconsciente e o gênio humano dá explicação lógica, contrariando a doutrina do acaso, segundo o qual uns seriam mais favorecidos que outros. Isso não existe. Não existe favorecidos no mundo. Deus não dá privilégio para ninguém. Deus cria todo mundo igual, dá o livre-arbítrio para todo mundo construir o conhecimento e merecer tudo aquilo que foi, como diz, conquistado. Mesmo a genética e a hereditariedade se mostram insuficientes para explicar essas manifestações do gênio humano. Acabou meu tempo? Oi? Acabou o tempo, né? 49. Vou entrar em outros assuntos aqui, eu acho que não dá para terminar hoje, não. Vamos encerrar, se a gente tem esse último minuto, a gente faz a pressa e a gente encerra. Tá bom? Deixa eu tirar parar de compartilhar. Então, vamos lá. Quer que eu faça a prece? Por favor. Então, vamos agradecer a Jesus, né, mais uma vez, a oportunidade pelo estudo de hoje. Obrigado, Aline, por trazer para nós todos esses conhecimentos. Possamos todos refletir e levar para o nosso dia a dia todo esse aprendizado que tivemos aqui hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Semana que vem continua, né? A gente continua, tá bom? Tá ótimo, então. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Até daqui a pouco. Até já. Tá.